Nós temos uma quantidade absurdamente maior de pessoas nos assistindo ao vivo pela VMV-TV do que aqui entre nós. E tem muita gente que depois que começou a ficar mais frio, preferiu ficar com o chocolate quente, de modo que vocês têm sido os perseverantes das noites geladas, meus companheiros de frio bastante agradável. Eu, pelo menos, sinto muito prazer no frio se eu estiver agasalhado. Me dá uma disposição 10 vezes maior para fazer qualquer coisa no frio. Eu sou um amazonense que trabalha com grande esforço quando as coisas estão muito quentes. A minha pressão baixa, eu sinto um cansaço enorme, eu tenho que trabalhar assim movido pela consciência no calor. Porque não tem nada no meu corpo que sinta prazer naquela suadeira danada, naquela melação, naquela coisa exasperada, naqueles calores, naqueles vapores do rego. Então não sinto esse prazer. Agora, num friozinho gostoso, que você tem que se aquecer, me dá um ânimo produtivo que eu diria que provavelmente 80% de tudo que eu escrevi muito mais no frio do que no calor. E no frio meu ânimo se renova muito, de modo que é grande a minha alegria. Eu fico feliz por aqueles que estão nos assistindo em casa, os que estão longe daqui não poderiam vir, e estimulo os que são aqui de Brasília e do Pedaço, e que são também centenas nos vendo, para quarta-feira que vem estarem aqui com a gente, tá bom? Nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa fundada no que seja o caminho do discípulo. Nós já estamos fazendo isso há praticamente 3 meses. Tivemos pequenas interrupções, retomamos na quarta-feira retrasada, tivemos que dar um interregno na quarta passada em razão do Encontro Nacional do Caminho da Graça no Rio de Janeiro, que terminou no domingo de manhã e foi muito bom, muito gostoso. As notícias que eu tenho dos que estiveram no convívio intenso foram muito boas e eu fico muito feliz a Deus, diante de Deus, por isto. E hoje nós estamos retomando e eu convido vocês para tentarem se lembrar de tudo que foi ensinado, por favor. E quem porventura está chegando aqui pela primeira vez hoje sem contexto, vai ter que ficar. E se quiser se atualizar, terá que ir lá na VMV-TV, no On Demand da VMV-TV, entrar no canal Reuniões com Caio e ali ver o caminho do discípulo, assistir todos os vídeos que estão lá estocados de acessibilidade facílima para se atualizarem e assim eu não precisar ficar repetindo como eu já fiz umas 7 vezes nesse processo, né? Então, misericórdia, irmãos, por favor, diz o Senhor, misericórdia quero e não sacrifício. Então, quem não estiver exatamente atualizado vai ter que fazer essa viagem a posteriori. Eu espero que todos nós aqui, todos os em casa, aonde quer que seja em casa para as pessoas, tem gente em casa muito longe daqui. E tem gente em todas as situações possíveis assistindo, individualmente, com o companheiro, a companheira, com a família. Há outros que estão com um telão sendo projetado, com bastante gente
numa sala, num hall, assistindo. Tem muita gente nos Estados Unidos, na Europa, tem gente, na sua maioria, no Brasil, gente também na Austrália, tem gente na África, na Rússia, tem no Japão, muita gente. Então, a gente espalhada no mundo inteiro. Essa é uma comunhão universal, bastante gostosa e interessante. E nós pedimos a todos os que estão aqui que se unam espiritualmente na mesma consciência e fé, na mesma disposição de conexão que transcende o elemento geográfico. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles, de modo que eu peço que vocês que estão aqui estejam aqui, e também, enquanto estão aqui, estejam com quem vocês sabem que não estão aqui, mas estão conectados com o que está acontecendo agora, simultaneamente. E também que os que estão distantes daqui estejam aqui, na mesma medida em que estejam inteiros onde estão, participando com todo o coração. E aí a nossa comunhão em acordo espiritual e em fé, e em uma mesma intenção, em uma mesma alma, em um mesmo espírito, forma uma catedral espiritual. Segunda-feira, pela manhã, eu fiquei com a Adriana no Rio de Janeiro, desde o domingo após o encerramento do Encontro do Caminho. Nós fomos para a casa de um dos nossos filhos, do Davi, que é o pai da nossa netinha, da Helena, tão falada por mim há tanto tempo, e tão amada cada vez mais. E ela me surpreende absurdamente em cada um dos nossos encontros, e ela me choca de muitas maneiras. E na segunda-feira de manhã, no sábado à tarde, nós temos tido uma conversa longa, eu e ela, de umas 3h30, de uma profundidade de coração que me assusta para uma menina que não fez 10 anos ainda, e de lucidez. E passamos um domingo muito felizes, muito divertido. E na segunda de manhã ela não foi à aula, sob a alegação de que o vovô estava lá na casa dela e ganhou uma carta de alforria, porque também tinha ido dormir às 3 da manhã, porque pintou 7 de domingo para segunda, e o Mateuzinho também estava lá com a Juju. Então foi aquela reunião intensa, gostosa. Pois bem, o que aconteceu é que segunda ela implorou aos pais para não ir à escola e ganhou essa concessão. Aí acordou, me encontrou já de café tomado, contemplando lá uma montanha bonita, estava uma manhã gelada no Rio, e é um lugar muito úmido. E aí ela me perguntou por que estavam desmatando um pedaço de montanha na frente. Falei: minha filha, eu lamento muito, mas eu suponho que a única razão de utilidade é se for um lote desses assim de pirambeira, e eles estejam desmatando para entrar. E aí eu comecei a explicar o que seria no caso de ser uma construção, e o grau de dificuldade de se fazer a casa na pirambeira, e como é que se teria que fazer, quais alternativas de fazer uma casa numa situação assim de declive tão intenso. E aí ela ficou olhando, e ela já me viu fazer muitas coisas. E da última vez que eu tinha estado no Rio, eu a levei para ver a última casa que eu construí no Rio, que foi num condomínio no bairro de Itacoatiara, na praia de Itacoatiara, em Niterói. Uma casa muito linda, que eu tive que vender um mês ou 2 antes de poder habitá-la, para fazer dinheiro para o tratamento de um filho meu, do Luquinhas, que precisou de um tratamento intenso e acabou bem de tudo, e 2, 3 anos depois partiu para estar com o Senhor. E eu estava no fim daquela casa muito charmosa,
que tem estado aí em todas as revistas de casa legais, essas revistas de casas exóticas. Lá eles me mostraram umas 10 muito legais. É uma casa bonita e que eu fiz com muito carinho, e muito rústica e muito classuda. E ela olhou e viu aquilo tudo, ela falou: mas vovô, você tirou isso da sua cabeça, vovô, coisa linda. E ela fica impressionada com aquilo. Pois bem, aí por causa dessa conversa na segunda de manhã sobre a casa na Pirambeira e quais as alternativas de construção, ela virou para mim e falou: vovô, sabe, você podia ser um arquiteto, está ganhando muito dinheiro, vovô. Como arquiteto? Eu falei: mas minha filha, eu só não ganho muito dinheiro. Aí, mas arquiteto eu sou. Aí ela: é, por causa das casas que você já construiu, das coisas que você já fez. Eu digo: ah, não. Isso não, por isso aí eu não. Isso aí é muito fácil ser arquiteto dessas coisas e ganhar muito dinheiro. É muito fácil ganhar muito dinheiro, é muito fácil ser arquiteto, sinceramente. Agora, não é essa arquitetura que eu estou fazendo, não. Eu até fiz curso de arquitetura quando eu era jovem, me formei no curso técnico de arquitetura, cheguei a trabalhar um ano nisso, mas o evangelho entrou em mim e eu não consegui continuar a não ser pregar o evangelho de manhã, de tarde e de noite. Mas eu não abandonei a arquitetura. Eu: não, vovô. Falei: não, minha filha. Eu virei construtor da maior catedral que já se construiu no universo. Olha para cima. Ela ficou olhando, eu falei: eu virei mestre de obra de uma catedral invisível, imensa, maior do que o cosmos, maior do que tudo, e ela é feita de tijolinhos de Helena, de Caio, de papai, de mamãe, de vovó. Cada um de nós é um tijolinho, e o vovô tem tido o privilégio durante anos de ir tentando botar novos tijolinhos nessa edificação, que agora os nossos olhos não veem, mas um dia, Helena, nós vamos ver, e quando você vir, você vai dar razão ao vovô, porque olha só, essa casa aqui na frente da sua, um ano atrás, estava com um telhado novinho. Choveu, choveu, choveu esse ano inteiro. Olha só como ele já está todo esverdeado, meio escurecido. Aquela parede ali já ficou até meio burilento. O cara vai ter que fazer uma obra de reparo. Está dando umidade na base, não sei o que e tal. Essas arquiteturas são todas frágeis, acaba rápido. Agora, esse edifício, feito de tijolinhos de gente, que vovô está pedindo a Jesus todos os dias a chance de participar, nem que seja virando massa, fazendo qualquer coisa, assistente de pedreiro, carregador de carrinho de mão, puxador de roldana, qualquer que seja o negócio, enchendo gente nessa construção. No dia que os nossos olhos se abrirem, você vai entender o vovô e vai dizer: vovô, você participou da maior construção de todas as eras. Aí eu vi os olhinhos dela assim, emocionados, aí me deu um abraço, aí falou para mim assim: você é muito lindo e muito doido, vovô. Muito doido. Eu falei: é, mas você sabe que é tudo verdade. Tudo verdade. O resto é fácil, o resto é brincadeira. Então, nós estamos aqui fazendo parte dessa construção, dessa catedral, dos que estão aqui, dos que estão ali, dos que estão além. Se nós nos tornarmos juntos em espírito e dissermos amém para as mesmas verdades e nos chamarmos de irmãos pelas mesmas convicções, há uma promessa de presença real de Jesus entre nós, de graça intensa nessa comunhão. Não vamos perder essa chance, nem aqui, nem ali, nem em lugar nenhum, de ficarmos juntos, tá bom? Então, já falei demais o que não estava de fato na ordem do dia, mas nós vamos ler
em Mateus, no capítulo 17, dando sequência ao que nós vimos tratando. Certo? Mateus 17. Eu vou reler o texto da penúltima quarta-feira, sobre o qual já falei algumas coisas, não é isso? Alguém lembra de algumas coisas que eu tenha falado? Alguém anotou? Você anotou, Dora? Você falou que a gente só pode tomar a cruz e se negar se tiver a esperança da glória em mente. Só podemos tomar a cruz e... Negar a si mesmo e tomar a cruz e segui-lo, se a gente tiver a perspectiva da esperança da glória de Deus. Que foi manifesta aqui Na transfiguração. na metáfora, na figura exemplificada na transfiguração. Essa foi a síntese de tudo. Para mim foi. Que beleza. Alguém também anotou alguma coisa da quarta passada e gostaria de fazer algum acréscimo? Ou satisfazem-se com a síntese que a Dora nos apresentou? Eu também me sinto extremamente satisfeito, porque foi exatamente isso que, em síntese, eu intentei dizer em todas as coisas que foram aqui afirmadas e reafirmadas na nossa última reunião. E eu mostrei o elemento de etapas. Não sei se vocês se recordam de como, até nós chegarmos a esse ponto, existe um caminho de pedagogia que começa com cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Não dá para ser discípulo naquele espírito que já está amplamente explicado. Eu vou me poupar de reexplicá-lo. Depois ele adverte quanto ao fato de que o discípulo não tem que ser impressionado com o que os outros dizem sobre Jesus, ele tem que ter a consciência dele próprio, acerca de quem é Jesus. Depois nós vimos o significado de ser igreja e como o discípulo, que é o ente, faz parte dessa pedra viva que constrói essa catedral espiritual, é um ser que precisa estar em movimento. Nós vimos toda aquela dinâmica hebreia ali do capítulo 16. Depois nós vimos que, uma vez assentada a pedra de esquina do que seja o caminho existencial do discípulo e do que seja o caminho coletivo dessa comunidade de discípulos e de testemunhas no mundo, que é a afirmação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus deliberadamente passa por uma outra etapa de ensino, que é, a partir desse momento, passou Jesus a dizer-lhes que era necessário que o Filho do Homem subisse a Jerusalém, fosse preso, morto, humilhado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E é quando Pedro diz: isso de modo algum te acontecerá, é repreendido. Jesus diz: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Aí Jesus introduz o tema do você está chocado porque eu vou para Jerusalém e vou ser crucificado? Em verdade, eu vos digo que quem quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz e siga-me. Aí nós vimos que o paradigma dessa cruz do discípulo é a manifestação da cruz de Jesus. E aí nós vimos todos aqueles elementos que eu circunscrevi de maneira pedagógica, aquelas 7 declarações da cruz. Nós vimos de maneira um tanto exaustiva cada uma delas, até que nós chegamos no momento decisivo que tem a ver com o siga-me, com vamos botar isso no caminho e na prática da vida. Quando foi na nossa última reunião a respeito disso, eu afirmei: não é possível tomar a cruz sem a introdução na consciência da glória de Deus. Porque se você não carregar a transcendência todos os dias,
fica impossível tomar a cruz. A cruz só é uma possibilidade para quem repete com Jesus a sua afirmação aos discípulos, aos dois que caminhavam de Jerusalém para Emaús, que é uma afirmação questão. Porventura, não convinha que primeiro o Cristo padecesse e então entrasse na sua glória? Quando ele fez essa pergunta, ele estabeleceu não só a pedagogia de Mateus 16, que primeiro vem a cruz, depois é que vem a glória da transfiguração, mas muito mais do que isso, ele estabeleceu a pedagogia da cruz para ele e a ressurreição ao terceiro dia e todas as demais coisas, como ele estabeleceu o mesmo princípio existencial que é repetido o tempo todo nos evangelhos e nas cartas de Paulo e no todo do Novo Testamento. Porque, irmãos, não é para que nenhum de nós deixemos de nos alegrar, porque não é para comparar a contingencialidade, a temporalidade, a maneira passageira e efervescente do que nos seja sofrimento no tempo presente em relação à glória por vir a ser revelada em nós. Ou a afirmação de que a nossa breve e momentânea tribulação não é para ser comparada com o peso de glória a ser revelado em nós. Todas essas são expressões que afirmam o mesmo significado, de que sem esperança da glória, discípulo nenhum leva a cruz. Um saduceu não leva a cruz. Ele disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. Esse pessoal não carrega a cruz. Foi a primeira coisa que eu disse aqui. Não dá para ser discípulo de Jesus levando dentro de si os conteúdos e as fermentações e as doenças dos fariseus e dos saduceus, no mínimo. Num outro dia eu acrescentei dos herodianos. Mas não dá. Por quê? O fariseu vivia da autossatisfação pela sua própria ética, moralidade, justiça própria e legalismo. Saduceus, pelos ritos no templo, pela alegria e pelo orgasmo estético que o rito sacerdotal dava a eles, aquela satisfação estética, ritual, porque eles faziam parte da classe sacerdotal, a maioria deles, e eles labutavam por uma sociedade judaica de ética imediata, ritual e sacerdotal, mas sem transcendência. Porque eles não criam nem espírito, nem anjo, nem ressurreição. Então não criam em esperança da glória de Deus. Não criam em espírito, nem anjo, nem ressurreição. Significa dizer que eles não criam que existiria qualquer coisa que os transcendesse. Ora, se não dá para ser discípulo carregando o fermento dos fariseus, dos saduceus, e nem a satisfação midiática de poderes ao alcance da mão, que é o fermento de Herodes, é a sedução política, não dá, sob hipótese alguma, para levar a cruz também, sem que a gente tenha dentro de si a transcendência da consciência em fé acerca da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, primeiro. E não somente isto, gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Para que eu tenha a disposição de passar pela tribulação, e não só de passar por ela,
mas de não ficar com fobia de tribulação, nem com pânico de tribulação, mas vencê-la, prevalecer sobre ela e vê-la catapultar-me para níveis cada vez mais intensos de resistência, de confiança, de maturidade, de experiência, de esperança, de certeza, de vínculo do Espírito Santo no coração, dando aquelas garantias indubitáveis de que quem anda calçado com a preparação do Evangelho da paz, quem busca o caminho do Evangelho, esse anda em paz, sem medo e desassombrado, e pode experimentar todo o benefício da promessa do Evangelho, da experiência de Jesus na interioridade da vida, como paz, como pacificação, como tranquilidade de entendimento, como confiança, como descanso interior. Esse só conseguirá se antes essa sequência aqui de Paulo se estabelece. Porque nós nos gloriamos, e não somente isto, irmão, mas gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, gloriamos-nos nas próprias tribulações. Então, para que eu tenha esse ânimo de fazer esse exercício infindável, de me dissociar do si mesmo, dessa persona que é uma possessão, que é um valor agregado viciante, que é uma fantasia que se autorrenova e que tem estímulos diários de retorno a mim, e que é de um oportunismo horrorosamente virulento. Qualquer brecha que eu dê, qualquer raiva que eu tenha, qualquer espírito de vingança, qualquer vontade de chutar o balde, dizer chega, cansei do bem, na mesma hora o si mesmo aparece, oh, que legal, rapaz, então, ó, preciso te tuitar e te atualizar sobre as coisas que você andou perdendo, enquanto estava nessa de buscar você mesmo. Então, deixa eu te dizer, fazer um up-to-date em relação ao que rolou enquanto você estava nessa de eu, e de tomar a cruz, e de deixar as coisas se depurarem em Jesus. Olha só, isso volta o tempo todo, volta de vez em quando, e para ter o ânimo de negar a si mesmo todo dia, e é cada dia fazer tanto uma coisa quanto a outra, negar-se a si mesmo e tomar a cruz, todo dia, cotidianamente. Para que isso aconteça em mim, eu preciso primeiro estar me gloriando na esperança da glória de Deus. Para eu poder ter a experiência de viver o significado do que seja tribulação, ou triturante, ou o exercício do perdão, que perdoa o mundo inteiro, ou o exercício de olhar o dia inteiro buscando ver o melhor de Deus no outro, como no malfeitor que estava morrendo ao lado de Jesus numa das cruzes, no exercício de construir vínculos entre pessoas que estejam separadas, ou orfanadas, ou carentes ou necessitadas, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, ou na experiência de ser de Deus, apesar de Deus, ou contra Deus, ou sem palavra de Deus, ou sem nada de Deus, mas ainda assim de Deus, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ou na confissão da nossa própria humanidade, eu tenho sede, ao mesmo tempo em que há rejeição por qualquer que seja a solução, que não seja uma solução que se adapte à realidade da própria condição humana e da minha necessidade. É por isso que ele rejeita o vinagre como entorpecente da hora e do momento. Ele está com sede, ele não está precisando tomar um porre ou ter um alterador de consciência para suportar o tranco. E, sobretudo,
Saber que está tudo pago e consumado, e justamente por isso o mundo já acabou. E se o mundo já acabou, eu ganho a liberdade absoluta de viver com uma tranquilidade enorme. A mesma tranquilidade dos mortos, dos falidos. Por que que um monte de empresário mete uma bala na cabeça quando não consegue resolver os problemas financeiros da empresa? É porque uma vez que ele bote uma bala na cabeça, na maioria das vezes o problema acabou. Com ele, para ele, com certeza. Ele fica liberto, liberto, liberto. Todos os credores dizem que pena, ele morreu. E agora? Que pena, ele morreu. Antes estava todo mundo dizendo, desgraçado, vou te matar. Agora que ele se mata, todo mundo diz que pena, ele morreu. Porque a morte o libertou. É a tese de Paulo o tempo todo. Se você morrer em Cristo, você fica livre do pecado. Se você morrer, é Jesus dizendo o tempo todo que vida decorre dessa decisão de morrer, que liberdade decorre dessa decisão de morrer. Então, se o indivíduo de fato morre, a liberdade dele se instala, mas a disposição para viver esta liberdade vem exclusivamente de outro nível e de outra dimensão. Ele se alimenta e alimentar-se-á é da esperança da glória de Deus. Da esperança da glória de Deus. Jesus o tempo todo declarando o que declarou, quando disse o Filho do Homem vai a Jerusalém, e vai ser preso, e vai ser humilhado, e vai ser manietado, e vai ser julgado, e será crucificado, ele inclui em todas as declarações uma adversativa de vitória. Porém, ressuscitará no terceiro dia. Então, ele descreve essa história inteira de cruz, porque ele vence qualquer que seja o processo da cruz com essa adversativa de esperança eterna. Porém, ressuscitará ao terceiro dia. Então, se eu não carrego a esperança da glória de Deus, se o meu horizonte se limita apenas a esta vida, ao que eu possa ter agora, ou pegar, ou provar, ou comer, ou sentir, ou experimentar, ou me arrepiar, ou me emular, se eu me restringo apenas ao confinamento do que eu possa geograficamente percorrer, espaço-temporalmente vencer como movimento sobre a terra, sobre o globo, sobre a cidade, sobre o bairro, se a minha vida se restringe ao que eu possa pensar que eu adquiro significado pela quantidade de pessoas com as quais eu possa me relacionar, ou conhecer, ou me tornar amiga, ou em razão daqueles que me reconheçam, ou me percebam, ou me afirmem, ou me aceitem, se o meu limite vai se tornando esse, se eu não me alimento da eternidade, nem da vida eterna, mas me alimento da minha reputação, do que os outros pensam a meu respeito, do que eles projetam acerca de mim como importância, como bondade, como inteligência, como pessoa interessante, ou sóbria, ou confiável, ou de bem, ou de qualquer outra coisa, eu ainda estou no mundo dos saduceus, que é o mundo da ética, da reputação, do rito, da expressão. Eu ainda estou no mundo dos fariseus, ou eu ainda estou no mundo de Herodes, que é um mundo de poder, da aparência que impõe, que assusta, que amedronta, que conquista, que sossega. Eu não virei discípulo de Jesus, porque eu só serei discípulo de Jesus no dia que o motor da minha alma for a esperança da glória de Deus. Aí tudo mais decorrerá do amor de Cristo,
Tudo mais se torna natural, se torna fruto. Agora, quando isso está entendido, e que Jesus leva os discípulos aqui, agora para esse alto monte, para se transfigurar diante deles, a gente começa a aprender algumas outras coisas. E hoje eu quero apenas apresentar uma ou duas delas, porque o tempo não dará para eu ir mais adiante. A gente vai ficar, como eu disse, da última vez, algum tempo apenas nesse trecho aqui da transfiguração em Mateus 17, porque há muita coisa para a gente ver aqui. Se a gente ficou 5, 6 reuniões tratando do verso 24 ao verso 28, aqui a gente tem muita coisa para tratar. De modo que hoje vamos reler o texto mais uma vez, como nós vamos ler talvez esse mesmo texto 5, 6, 7, 8 vezes nas próximas quartas-feiras até a gente passar adiante. Tá bom, meus irmãos? Então, olha aqui. 6 dias depois de proferidas estas palavras, ou 6 dias depois de Jesus ter dito: em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou como diz Marcos, até que vejam uma manifestação do poder do reino de Deus, ou vejam o reino de Deus manifestar-se em poder. Mas esse é o Espírito. E Lucas diz, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus os levou a um alto monte. E Mateus diz, 6 dias depois de proferidas essas palavras, o que nos mostra que essa história de inerrância letrista do Novo Testamento é papo furado. Não precisa nem a gente ficar tentando dar explicações longas e sinóticas e tolas que ocupam meses e anos de discussão nos seminários, pela falta de uma admissão simples de que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Ele não estava falando de literalidade nem quando ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. Se nem isso era literal, por que que a descrição histórica do texto tem que ser literal? Eu, como ser humano, me sinto absolutamente confortável. Se um episódio me for narrado, um deles 20 anos depois, o outro 30 anos depois, o outro 40 anos depois, e os três variarem em coisas tão mínimas quanto estas. A Dora dizendo, 8 dias depois de proferidas essas palavras, a Négia dizendo, cerca de 6 dias depois, e a Lígia dizendo, alguns dias depois, Jesus os levou a um alto monte, se transfigurou diante deles, isto e aquilo outro. Para mim estão me contando a mesma história, só são ângulos humanos, lapsos de memória, interesses de personalidade, um contabiliza mais, outro contabiliza menos, um é mais dilatado. É tudo bobagem de religião que quer fazer disso aqui um livro de exatidões acerca de todas as coisas, ao invés de ver que a exatidão aqui é o espírito da revelação. Então, essa é uma questão de somenos, a menos para quem se dedica a essas operações eternas de fimose textual. Mas não é o nosso caso. Então, 6 dias ou 8 dias depois, tanto faz. Algum tempo depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto monte. É uma viagem privada, em particular. Ele fez questão de ser seletivo. Não foi algo contingencial. Ele teve uma determinação. O critério foi dele. A gente pode dizer que seria um critério de afinidade, porque esses três aqui aparecem com mais regularidade na maioria das coisas.
Mas pode ser que tenha sido um critério também de maturidade, ou tenha sido apenas um critério de simplificação, porque eram três que não haveriam de brigar entre si, ou qualquer outra coisa, porque aquela moçada ali era complicada. Eu não sei qual foi o critério, eu só sei que aqui há um princípio. Qual é o princípio? É que nem todo discípulo que acabou de saber do significado do tomar a cruz e seguir, percebe direto o significado da transcendência, o significado da glória, o significado da transfiguração. Quando eu associei transfiguração à glória, vocês lembram qual foi a razão? A gente leu a segunda epístola de Pedro, recordam-se? Das palavras de Pedro dizendo, porque quando nós estávamos com ele no Monte Santo, referindo-se à transfiguração, nós ouvimos da glória excelsa a voz que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Foi por isso que a transfiguração virou no nosso linguajar glória excelsa, manifestação disto, porque foi a voz que veio da glória excelsa, que veio de Deus, que impactou a Pedro e o encheu de certeza de glória. E tudo mais que ele diz naquela epístola se fundamenta nessa esperança de glória, de glória, de glória. Ele vai repetir o tempo todo que para passar pelas tribulações você precisa carregar essa alegria de glória, essa certeza de glória, essa certeza de eternidade, essa penetração, essa visualização, esse discernimento do significado que transcende a toda contingência, toda circunstância, toda dor imediata, toda renúncia, todo exercício de perdão, toda e qualquer luta, todo e qualquer que seja a construção da existência. Eu já transcendia isso. Quando eu disse, Pai, eu entrego o meu espírito, eu entreguei mesmo, e eu me satisfiz na glória de Deus e comecei a crescer nesse desejo de enxergar a vida a partir do olhar que olha desde a glória de Deus para a minha própria existência. Então, aqui está dito que ele os leva em particular, porque nem todo mundo tem a mesma experiência do mesmo modo, da mesma forma. As consciências têm as suas gradualidades de percepção. Houve um pessoal que precisou ainda ficar lá embaixo, experimentando outra sorte de experiência de Deus, que nesse caso era com o diabo. Era uma experiência de Deus com o diabo. E na expulsão de um demônio que no endemoninhado se tornara renitente a noite inteira. Esses, por algum desígnio divino, ficaram experimentando aquilo. Deve ter sido melhor do que a transfiguração para eles. Aí a gente diz, A gente diz porque a gente fica sempre pensando que a grande onda foi a transfiguração. Mas a grande onda está onde Jesus botou a gente. A grande onda é não querer se oferecer para entrar na fila, furar a fila dos três que foram convidados para ser o D'Artagnan da transfiguração. Os três mosquiteiros são 4. Os 3 da transfiguração, porque eu cheguei. E eu sou o D'Artagnan dessa entrada. Eu tenho que ir. Já imaginaram? Um cara assim, furando a fila de qualquer jeito para entrar, não posso ficar de fora, eu tenho que ser um. Mas Jesus também não dá explicações. Ele não disse, olha, eu vou subir com esse pessoal até um alto monte, lá eu vou me transfigurar diante deles. Jesus nunca deu satisfação de nada, como continua não dando, e continuará sem dar jamais. A gente vai sempre ficar perguntando quem conhecerá os caminhos do Senhor. E a resposta é ninguém. Sempre será. Então, ele também não explicou. E ao contrário,
Depois de ter acontecido, ele disse: não contem nada a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Porque a esperança da glória de Deus e a experiência da glória de Deus não só é o elemento que nos mantém motorizados existencialmente para irmos levando a cruz todo dia, enquanto todo dia a gente nega a si mesmo, mas ela é esse poder de transcendência que projeta a nossa existencialidade para além dos elementos contingenciais e nos catapulta em perseverança cada vez mais adiante, conforme Romanos 5. Mas mais do que isso, a gente tem nessa experiência e nessa esperança da glória de Deus a certeza de que ela precisa se tornar uma experiência da nossa intimidade. É da nossa intimidade. Primeiro, nem todo mundo está no mesmo nível de percepção das coisas. Olha aqui, nesse nosso grupo imediato, que hoje não é grande, e no nosso grupo transcendente à geografia imediata, que é infinitamente maior do que o nosso aqui. O que eu estou dizendo está sendo entendido de modo diferente por pessoas diferentes. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor. Assim também como tem gente que não está entendendo. Tem gente que não está entendendo. Tem gente que vai levar assim algumas semanas para começar a entender. Aí de repente faz eureka. Hã? Aí ela começa a dizer: não, o Caio fala simples demais, foi o que eu pensei a minha vida inteira. Eu digo aleluia, mas de algum modo você ficou reclamando que não entendia até dizer eureka. Agora que você está entendendo, amém, entenda, mas não precisa ficar dizendo de modo algum que foi o que você entendeu a vida inteira, porque se você tivesse entendido isso a vida inteira, você tinha entendido a primeira vez que eu falei. Então, vamos simplificar o processo e dizer: olha, amém, que eu entendi hoje. E daí, cada um de nós está numa fase da caminhada. Para alguns, essa noite de hoje está sendo uma noite estilo Tiago, João e Pedro. O cara está dizendo: uau, estou vendo, estou discernindo algumas coisas. Para outros, está sendo uma noite de quem está lá no vale. Dizendo: meu Deus, quanto mais transfiguração, mais assombração me aparece. Então, depende. Como também é possível que o indivíduo esteja no cenário ou entrando na percepção, mas as ambiguidades não o abandonam no processo. Vocês vejam que a narrativa de Lucas, paralela a esta de Mateus 17, nos diz que Pedro, Tiago e João estavam premidos de sono, mas conseguiram ficar acordados para ver a transfiguração. Vocês podem imaginar a situação dessa? Bateu um sono que nem Jesus, Moisés e Elias seguravam os caras acordados. Você já imaginou o tamanho desse torpor que bateu na transfiguração? E a gente fica pensando que transfiguração é um lugar assim de purpurina. Mas houve de tudo naquela transfiguração, se a gente juntar os pedaços em Mateus, Marcos e Lucas. De acordo com o texto de Marcos, Pedro toma a palavra enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus. Pedro toma a palavra, é tipo assim: gente, por favor. Vocês imaginaram um negócio desse? Jesus conversando com Moisés e Elias, e Pedro: só um minutinho, uma ideia maravilhosa que eu tive, uma revelação
Quer dizer, não sei bem se foi uma revelação, se foi uma cogitação, ele já tinha levado uma paulada na cabeça há pouco tempo atrás, mas com paulada ou sem paulada, ele tomou a palavra. Isso é o Pedrão das Candangas mesmo, né? Ele tomou a palavra. Aí ele vem com aquela sincericidade dele extraordinária. E ele diz: Senhor, grande ideia, façamos aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. O texto de Mateus, ele diz: se tu quiseres, eu faço. E no texto de Lucas, provavelmente seja o de Lucas, que diz que depois que Moisés e Elias tinham se retirado, foi que ele deu essa ideia. Então nós temos aqui 3 possibilidades. Ele deu durante. Ele só não deu antes. Mas durante ele deu. E depois também. Os teólogos ficam brigando para saber se ele deu durante ou depois. Eu prefiro, pensando em Pedro, pensar que ele deu durante e depois. Porque nada atípico em relação a ele. Nada atípico. No primeiro caso, coragem para interromper, pelo amor de Deus, é o que não falta a ele. Coragem para interromper, até Moisés e Elias conversando com Jesus. Agora, coragem para também chegar e dizer: vamos simplificar essa história inteira de ficar saindo por aí levando essa cruz? Por que a gente não para aqui mesmo? Faz uma estação do caminho da graça, faz 3. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. E aí para tudo aqui, fica essa coisa maravilhosa. Quem quiser ver, venha. Quem quiser, isso aqui vira um Vaticano de 3 tendas. Vem todo mundo para cá. Que coisa maravilhosa. E a gente ainda pede até para ver se tem um repeteco noturno. Vira show de luzes noturnas. Vira show de imagem e som. Porque o seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes resplandeciam como a luz, de acordo com Mateus. De acordo com Marcos, como nenhum lavandeiro da terra poderia lavar. E de acordo com Lucas, resplandeceram e ficaram transfiguradas. Então é a mesma história, dita com palavras diferentes. Mas o fato é que as reações que a gente encontra a essa mesma experiência são distintas. É o que eu estou querendo ressaltar aqui. De que, por exemplo, neste ambiente aqui, se cada pensamento de vocês falasse alto nesse momento, o que será que aconteceria? Hein? Se você não pudesse conter seu pensamento. Não pudesse. Ele saísse. Alguém aqui já teve aquela experiência de ter feito uma coisa errada? E ficar assim, segurando a boca para não confessar? Já teve essa experiência? Eu já tive 2 vezes na vida. Uma vez eu era bem pequeno. E eu fiz uma coisa errada. Eu roubei um earphone, aqueles egoístazinhos de rádio, do meu pai. O papai tinha comprado milhares de radinhos daqueles em 1962, quando saíram aqueles primeiros radinhos com aquelas capinhas de couro cheirosas e um botãozinho de botar no ouvido. Ele comprou milhares para a exportadora dele, importadora e exportadora que ele tinha lá em Manaus também. E ficou aquela coisa, aquela montanha de radinhos. E ao invés de chegar lá e pedir um radinho dele, eu fui e peguei o radinho, mais pelo earphone, que eu não podia resistir, não botar aquele negócio no meu ouvido. Eu tinha 7 anos.
E eu devo ter feito isso numa quinta-feira. Olha, o desespero que me bateu. Eu encontrava o papai, eu ficava me controlando porque eu queria gritar, eu roubei o radinho! Era um negócio horroroso. Aí nós fomos para o sítio na sexta-feira e eu fugindo dele porque parecia que ia sair. No caminho para o sítio eu disse, eu não vou aguentar ficar lá até domingo. Aí o que eu fiz? Como eu não tive coragem de confessar, eu peguei o radinho e o Volkswagen, que era um carro naquele tempo ainda alemão, com aqueles sinalizadores laterais assim, de sair da porta, o pisca-pisca, era uma coisa do Arco da Velha. Então, mais novinho. Então, ele abria a lateral dele, o vidro atrás, do passageiro atrás, você dava uma levantada assim, ele abria, uns para trás, outros para frente. Aí eu com o radinho escondido ali, suando, mordendo a boca, querendo contar, era uma coisa horrorosa, até que de repente eu peguei o radinho, eu vi que não tinha ninguém me olhando pelo retrovisor, e eu joguei o radinho, joguei o egoísta. Até hoje eu sei o lugar onde ele rolou na cidade. Já largaram a pista 10 vezes, virou um negócio enorme, mudou tudo, mas eu passo, eu sei e digo, foi aqui que eu joguei o radinho. Outra vez já, bem depois, já adulto, na década de 90, que o meu coração cometeu uma transgressão e a coisa mais difícil que houve foi segurar minha boca, porque parecia que tudo em mim queria gritar, eu fiz isso. Agora, por que eu estou dizendo essas coisas? É porque nós estamos diante daquela situação em que esse caminho de cada um de nós até aqui, para que seja sadio, ele precisa nos conduzir à construção da esperança da glória em nós, à consciência do reino em nós. Agora, essa é uma construção completamente particular, individual, subjetiva, gradual. As percepções da gente em diferentes estágios serão essas. E eu tinha feito aquela pergunta, já pensaram se os pensamentos da gente se tornassem audíveis de repente, o que aconteceria? Por que eu fiz essa pergunta? Porque os nossos pensamentos revelariam aonde cada um de nós está em relação à compreensão da mesma coisa que está sendo dita aqui. Tem uns levando numa direção, outros em outra, outros talvez em direção alguma, outros apenas querendo saber, provavelmente, qual o benefício que eu terei hoje do que eu estou ouvindo. Mas o que fica para nós como significado neste momento de lição dessa entrada na consciência do reino, que é esse passo, que é essa percepção da glória, que é o que vai nos animar a negarmos-nos a nós mesmos, a tomarmos a cruz e a seguirmos sempre, como Pedro ressaltou na segunda epístola, foi aquela voz que nós ouvimos no Monte Santo, que veio da glória excelsa, que me anima e me animará para sempre a passar por todas as tribulações, que é o que nos faz gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus, e não apenas isso, mas também nas próprias tribulações, é o mesmo poder e a mesma força. Então, diante disso, a gente precisa saber que quanto mais profundamente nós mergulharmos na consciência do significado da glória de Deus e do nosso chamado eterno para a glória, para não passarmos pela morte antes de vermos a manifestação do poder do reino de Deus, que é
o que gera o poder para nós irmos vivendo esse convite de Jesus todos os dias. Para que isto aconteça, a gente precisa saber que nenhum de nós tem que se comparar com nenhum de nós, porque cada um de nós está em fases diferentes dessa percepção, porque ela é particular. É absolutamente particular. Vocês vejam que Pedro, Tiago e João foram levados para lá. Mas a gente não vê nenhuma alusão ao que Tiago e João tenham dito lá. A gente só ouve alusões ao que Pedro disse lá. E ainda há uma desculpa que a gente lê bonitinha no Evangelho de Marcos, que foi um evangelho escrito provavelmente a partir das memórias de Pedro, e se foi esse o caso, fica mais bonitinho ainda, porque é uma explicação de Pedro sobre o que aconteceu com ele, daquela besteira de dizer, façamos aqui 3 tendas, ou interromper, pedir a palavra, vamos fazer aqui 3 tendas, uma é para você, outra para Moisés, outra para Elias. Lá em Marcos se diz assim, porque em razão da perplexidade, ele não sabia o que dizer. Então, se o Evangelho de Marcos é oriundo das confissões de Pedro, ali a gente tem uma nesga de explicação pessoal de Pedro. Olha, desculpem, mas a bobeira foi fruto de perplexidade. Sabe aquele bobo que fica absolutamente chocado com o que está vendo? E aí fala aquela bobagem? Foi o meu caso. Desculpem, tá bom? Mas foi isso que aconteceu. Foi susto de glória que provocou um besterol santificado. Mas foi o que aconteceu comigo. A sequência dessa leitura vai nos apresentar uma quantidade enorme de temáticas que nós vamos abordar aqui nos próximos dias. Se não verifiquem. Número 1. Esse aspecto da existencialidade, da particularidade do processo, da individualidade, da apropriação da revelação da consciência do reino, que é uma coisa que não acontece em série. Todo mundo está ouvindo as mesmas coisas, assim como ali naquela noite, naquele monte, todos 3 viram a mesma coisa. Mas provavelmente o que a gente vê de interpretação na primeira epístola de Pedro sobre aquele mesmo acontecimento tenha tido nele um tipo de impacto. A ênfase dele foi a voz que nós ouvimos da glória excelsa que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Agora, a gente não sabe qual foi a força desse impacto em João, que estava lá também. A gente vê declarações extraordinárias de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A gente não sabe se foi naquela noite que, ao invés de fazer como Pedro tinha feito antes, ao dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se não foi agora, 8 dias depois de proferidas aquelas palavras, uma semana depois, que João teve a internalização dele por uma outra via, que viria a fazê-lo dizer mais adiante o que temos visto, o que pegamos, o que sentimos, o que os nossos olhos perceberam, o que os nossos ouvidos ouviram, isso é o que vos damos a conhecer. Cada um tem seu modo de internalizar essa experiência. Talvez João tenha feito uma viagem mais subjetiva do que Pedro. Vocês vejam que a ênfase de Pedro foi na glória, na voz que nós ouvimos no Monte Santo e que nos veio da glória excelsa. É uma ênfase numa voz. João já dá ênfase na mistura de uma experiência crescente. Cada um com os seus meios, com os seus recursos, com sua personalidade, com a sua percepcionalidade, com a sua capacidade de captura, de apreensão, de discernimento, de link, de leitura, vai fazendo uma viagem particular
E nós vamos ver bastante sobre a particularidade dessa jornada. Depois disso, nós vamos ver o significado de ele foi transfigurado diante deles. O que isso significa? Ser transfigurado diante deles, e mais do que isso, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quais as implicações disso na consciência do discípulo? A experiência de poder discernir e crescer no discernimento da visualização da glória de Deus na face de Cristo, que seria como Paulo haveria de dizer em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, a mesma coisa. Ou o significado de seu rosto resplandecia e suas vestes se tornaram como a luz. O que isso tem a ver com meu modo de vestir? O que isso tem a ver com a suposta dicotomia cristã entre matéria e espírito? O que isso tem a ver com o gnosticismo remanescente entre nós, que ainda diz que as coisas do espírito é que são as elevadas e as coisas materiais são quase que realidades que são permeadas por uma graça maior de Deus, porque parece que elas são perversas em si mesmas. E as implicações disso na nossa mente, no nosso modo de dividir o mundo entre secular e sagrado, nas nossas perguntas idiotas que as pessoas me fazem, pastor, é pecado ouvir música do mundo? Ou será que a gente só tem que ouvir música gospel? Ou será que eu só posso ler livro de crente? Faz mal ler livro de sei lá o quê? Ora, se fosse assim, Jesus tinha que estar vestido com uma veste de um sacerdote do templo em Jerusalém, da descendência de Levi, mas ele está vestido com a roupa dele mesmo. A mesma com a qual ele ia ao cemitério, voltava do cemitério, curava doentes, recebia puxavanco, se molhava na tempestade. A mesma que o Novo Testamento faz questão de dizer que era uma só e tecida de alto a baixo em uma única tessitura. É a única particularidade. É a inteireza dessa vestimenta, sem costura, onde começou e terminou aonde terminou, mas no mais era dele, para o que desse e para o que viesse. É essa mesma que fica transfigurada mais do que a luz. Quais as implicações disso para a nossa espiritualidade no mundo real? Quais as implicações disso em relação a que tipo de consciência espiritual a gente vai desenvolver sobre geografias santificadas e geografias não santificadas, se é que elas existem? Estilos de vestir de Deus e estilos de vestir que não são de Deus. Modos de ser, de personalidade, de cultura, que seriam de Deus e modos culturais que não são de Deus. São todas questões que ficam bem na nossa cara quando a gente fica sabendo que ele se transfigurou diante deles, que as suas roupas, que não eram branquinhas, como em filme de Hollywood da década de 30, nem de 40, nem de 50, com aquele Jesus falando, com aquela voz impostada, daquele locutor de um Cid Moreira romântico e piedoso. Não. As roupas dele eram sujas pra caramba. Nem Deus veste 3 anos e 3 meses a mesma roupa sem que a bicha fique suja. Vocês entenderam? Suja.
dormindo no chão, é carrapato, é sujeira, tem que entrar no riozinho de vez em quando, dar uma esfregada assim, ó. Tem que espremer, era uma só. Pelo menos é o que se diz, era uma túnica tecida de alto a baixo, mas o que era estiloso nela é que não tinha costura. Por isso é que os guardas quiseram dividir, jogaram dado para ver quem é que ficava lá com eles, com ela, lançaram sortes. Mas a bicha era suja. Estava mais para marrom do que para qualquer outra coisa. É por isso que dá um susto em Pedro, Tiago e João, porque aquela roupa suja, Marcos diz, lembrando Pedro, que ficou mais alva do que nenhum lavandeiro da terra conseguiria lavar. Olha só como é que a bicha estava precisando de lavagem mesmo. E não era fosforescente, não era as vestes do Bene Jesus. Não era. Era uma roupa suja e que o milagre foi tão grande na roupa dele que nenhum lavandeiro da terra conseguiria lavar. E mais do que isso, ficou alva como a luz. Olha o choque. Pedro, Tiago e João disseram, não é possível, vocês viram? Aquela roupa dele ficou daquele jeito. E o rosto, tem uma narrativa que diz, brilhava como o sol na sua força. Agora, imaginem, qual a implicação disso, do ponto de vista cultural, do vestir, do mundo real, de até onde vai a espiritualidade, o que ela pervade, o que ela penetra, o que ela inclui. Se houvesse 2 dracmas no bolso dela, elas seriam santificadas? Ou seria a única roupa, a única área da roupa que Deus não estaria abençoando? Ou, se elas estivessem separadas para um dízimo, será que aquela área específica onde as moedas separadas para o dízimo teriam, assim, no medidor de radiação de bênçãos, uma intensidade maior? Será que a parte da roupa que estava assim mais perto do rosto, que brilhava como o sol, estava assim mais imantada de glória do que essa parte aqui da genitália do Senhor? São perguntas que o discípulo tem que aprender a responder para ele mesmo, para ele ser curado de um monte de esquizofrenias, de ambivalências, de ambiguidades, de contradições, de psicoses, de dicotomias, de divisões de mundo, de pacotes de filosofia que são de fato entre nós hoje exatamente da nova era, mas que a gente pratica como piedade cristã, sem nem saber, sem nem discernir. E são todas essas realidades que nós vamos estar vendo tópico a tópico nesses próximos dias, de modo que hoje eu estou querendo apenas abrir o seu apetite para as coisas que nós temos diante de nós para serem entendidas e compreendidas. Mais do que isso, nós vamos ver o significado de Moisés e Elias aparecerem a ele. E nós vamos ver o significado de Moisés e Elias estarem falando com Jesus acerca da sua partida em glória, que ele estava para cumprir em Jerusalém, conforme nos diz a narrativa paralela da transfiguração em Lucas 9. Ou seja, nós vamos ver o que significa Moisés e Elias estarem conversando com Jesus sobre a cruz. Qual a implicação da lei e da profecia dialogarem com a cruz? Qual o sentido disso na nossa percepção do reino de Deus e da construção dessa catedral mental de compreensões e de entendimentos? Mais do que isto, nós vamos ver
Por que foi tão sério o surto de Pedro de dizer, façamos aqui 3 tendas? Tenha ele feito um psil que interrompeu a conversa, ou tenha sido isso depois de acabar da conversa, ou tenha sido em ambas as situações. Por que foi tão grave? Por que se em todos os 3 evangelhos se diz, mas ele não sabia o que dizia? E até no que tem vínculo com a memória dele, que é Marcos, tem aquela desculpa bonitinha, por causa da perplexidade, quase que ele diz, eu fiquei sem saber o que falar. Eu tinha que falar, eu sou o cara que fala. Então, eu estava tão perplexo que eu falei. Mas que bobagem é essa? E como essa bobagem se repete, e como essa bobagem está no meio daquilo que paralisa o caminho do discípulo, que perverte a percepção da glória e que cria em nós uma espiritualidade de fixismos, de realidades fixas e não caminhantes, não contínuas. E qual o mal existencial, psicológico e espiritual da adoção dessa medida de façamos aqui 3 tendas, que foi o que o cristianismo tem feito nesses 1700 anos, basicamente o tempo todo. Ou mais ainda, nós vamos ver o significado desta afirmação de este é meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O que isso elimina, o que isso desconstrói, o que isso afirma, o que isso deixa. E mais do que isso, nós vamos ver como o objetivo de Deus é encerrar o nosso discernimento do que seja reino de Deus, do que seja glória de Deus, com uma visão única. Sem rosto luminoso, sem vestes resplandecentes, sem Moisés e sem Elias, sem conversa espetacular, sem nuvem luminosa, sem voz vinda do céu. Ele diz, agora que vocês sabem que essas dimensões todas existem, sigam ao meu filho a quem ele tinha dito, a ele ouvi, que é o mesmo que tinha dito há pouco a eles, toma a tua cruz e segue-me. O filho disse, segue-me, o pai diz a ele, ouvi. Aí eles abrem os olhos e descobrem que não precisam de Moisés, nem de Elias, nem de nuvem, nem de rosto resplandecente, nem de roupas transfiguradas, nem da manifestação visível da glória excelsa. A única coisa que eles precisam é ver só Jesus. Então, eu não sei se isso vai demorar 1 mês e meio, 2 meses. Mas eu estou dizendo a vocês qual é o nosso cardápio nesse próximo momento. E é só uma outra fase do reino. Porque depois que nós terminarmos essa fase do reino e da glória, e do que o discípulo tem que internalizar como espiritualidade, nós vamos entrar naquela outra ali, do discípulo aprendendo a lidar com a relatividade, com o diabo, com a sua própria casta de incredulidade, com uma série de outros aspectos e elementos. Depois, lá na frente, ele vai lidar com o dinheiro, com o imposto. Lá na frente, ele vai lidar com a questão das fraturas relacionais, como o divórcio. Ele vai ter que lidar com a questão do perdão, intensa e intimamente. Aí a gente vai prosseguindo e vendo como esse é um caminho que, para quem quiser, vai ter um significado, mas é preciso que você seja perseverante. Do contrário, você vai terminar essas reuniões de quarta-feira, eu fazendo uma transmissão aqui, eu, o jovem, o João, o Edivaldo lá dentro, com certeza absoluta o meu amigo Sandro vai estar por aqui, porque ele não falta nunca. E quem mais se aventurar a vir, mas eu vou continuar firme nas promessas do Senhor. Então, se você desejar, é nessa linha de percepção que nós vamos andar. Se valer a pena para você estar aqui, sem equívoco, eu estou anunciando
o que vai acontecer nos nossos próximos encontros, a você aqui e aos que estão em casa. E eu estou acostumado a ver coisas começarem absolutamente cheias, e eu, quando iniciei aqui, falei para a Adriana, a reunião estava saindo por gente para todos os poros para o lado de lá. Eu falei, se eu continuar toda quarta-feira pregando uma coisa que eles não sabem o que é, daqui a 3 meses a vizinhança vai nos expulsar daqui de tanta gente que virá. Mas se eu fizer uma coisa sequenciada, que eles saibam o que é, você pode ter certeza que você vai vendo o grupo diminuir. Foi assim com Jesus. É uma psicologia das continuidades. Nem todo mundo, avisado do que seja, fica com a certeza de que será surpreendido. Então, para muitos, dá a impressão de que uma vez que o trilho esteja posto, ele mais ou menos sabe a direção. E vai apenas levando sustos, né? E perdendo a chance de crescer numa perseverança que só lhe fará bem. Vamos ficar em pé? Eu estou muito grato a Deus por todas as coisas que Ele tem nos concedido experimentar juntos. E também feliz pelo Encontro Nacional do Caminho da Graça que aconteceu lá em Vargem Grande e Vargem Pequena, da última quinta-feira até o domingo de manhã, por todos os queridos que puderam estar presentes, por tudo que todos os que desejaram puderam levar também no coração para as suas próprias vidas. E hoje nós tivemos 2 boas notícias. Uma é que o dia de ontem foi um dia assim um pouco preocupante, porque o Alexandre, lá do Caminho da Graça, que é quem hoje em dia sucedeu o André Barcelos na organização dos grupos de louvor que tocam lá, ele e a esposinha dele, a Thaís, estavam grávidos de 7 meses, aqueles paizinhos apaixonados, né, pelo nenenzinho que estava vindo. E anteontem o neném faleceu no ventre dela. Então, ontem foi um dia de preocupação, houve uma situação de pré-eclâmpsia, a pressão dela muito elevada, eles preocupados, mas graças a Deus houve a remoção da criança, ela está bem de saúde, e os 2 vão se recuperar só um pouquinho, vão dar muitos beijinhos na boca, vão se cheirar muito, vão fazer amor, gostoso muitas vezes, daqui a pouco vai aparecer um rebentinho bonitinho chegando aí, e ninguém sabe nada de Deus. O fato é que tanto faz se a criança morreu no ventre com 7 meses ou se morreu fora do ventre com 90 anos, ela entrou na glória de Deus, e ou vocês pensam que no ventre não tem vida espiritual. Vocês não lembram que quando Maria chegou na casa de Isabel, a mãe de João Batista, e saudou a Isabel, o garotinho de 6 meses, mais novo do que o filhinho da Alexandre e da Thaís no ventre, tremeu todinho, por causa do Espírito Santo. Aquele feto tem poder de relacionalidade, é por isso que ele se relaciona com a mãe, com ele mesmo, ele se traumatiza, ele também é visitável pelo Espírito Santo, e se ele morre ali, ele não é o sair pela passagem genital que dá vida a um ser, muito menos vida espiritual. Então, se João Batista tremeu pela saudação daquela alegria do Espírito Santo, é porque tinha um ente João Batistinha para responder à alegria do Espírito, porque
O menino estremeceu de alegria. Foi o que ela disse. Alegria. Então, o filhinho deles era capaz de alegria. E é capaz de glória. De modo que eles não perderam nenhum filho. E estão bem. E a minha mãe, que fez um cateterismo ontem, e graças a Deus foi tudo bem, ela está ótima, e eu fiquei muito feliz pelo resultado, né? Vamos dar as mãos e vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela simplicidade e singeleza desse nosso encontro, pelo modo como ele vai caminhando e rolando, sem aquele compromisso de entregar apostilas e cumprir metas, nem existe isso. Tu sabes que isso tudo está inscrito no meu coração há muitos anos, de modo que mais do que ler a tua palavra é apenas lembrar do que já está posto pelo teu Espírito no coração, inscrito a ferro e fogo, como consciência acerca de como as coisas são em ti. E eu quero pedir que tu faças a mesma coisa no coração de cada pessoinha amada tua, que o Evangelho seja inscrito em nós, que cada uma dessas coisas sejam lavradas em atos de vida em nós. E eu quero rogar que o coração de todos se anime a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Como Pedro, que assistiu à transfiguração e não achou que ela tinha sido o teto de nada. Porque tantos anos depois ele olha para si mesmo e vê como ele precisa continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Quero rogar que nós sejamos submetidos nos próximos tempos ao impacto do significado, do discernimento, da glória de Deus, da eternidade e do poder que advém, do único poder capaz de vencer o mundo em nós, e a volta de nós, e os pânicos desta vida, que é a nossa fé em Jesus. Por favor, assenta isto como fundamento no coração de cada um aqui e de todos os que acolhem esta palavra em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. Amém.